Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre os principais esforços mecânicos que são submetidos aos parafusos. Mas antes de iniciar, eu já peço, se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, acompanhe os nossos conteúdos, certeza que irão ajudar você no seu dia a dia profissional, tá certo? Então vamos iniciar aqui. Veja que nós temos aqui os principais esforços mecânicos, que é a tração, cisalhamento e a torção. Durante o vídeo eu vou deixar acima no card indicações de vídeos do canal que mostram um exemplo de cálculo de cada um destes esforços, tá certo? Vamos iniciar aqui pela tração. O que é a carga de tração? É quando o esforço ele é concentrado ali no sentido do eixo e a tendência é que a sua seção ela venha diminuir de tamanho, provocando aqui um comprimento no seu parafuso. E claro, passando do que é submetido, ele vai chegar à ruptura. E para realizar os cálculos, nós temos aqui uma fórmula básica, ou seja, a nossa fórmula aqui padrão, que vai ser a tensão é igual à força sobre a área. Por exemplo, se você já tem a tensão e se você já conhece a área do parafuso, você vai calcular qual é a força que ele pode suportar para que ele não venha chegar à ruptura. Então é simples, aqui a tração, o esforço aqui é concentrado no sentido aqui do centro do seu eixo, a tendência é que provoque uma diminuição na sua área de seção e, consequentemente, um alongamento aqui no comprimento do parafuso. Então é a carga que é submetida aqui, ó, ao centro do parafuso. Então isso aqui é uma carga de tração. Então nós vamos observar agora que existe uma diferença em um esforço por cisalhamento. Acompanhe comigo aqui. Veja, aqui eu tenho uma união de duas chapas onde eu tenho os esforços em sentidos opostos. Eu tenho aqui, ó, da direita para a esquerda e aqui da esquerda para a direita. E o que seria esse esforço cisalhante? É um esforço de corte, ou seja, uma ruptura na sua seção aqui, ó. Então, enquanto aqui a carga é relativa aqui no mesmo sentido do eixo, aqui é perpendicular ao eixo, causando uma força cisalhante ou cortante na sua seção, que seria aqui, ó, um ponto aqui, ó, de tensão que poderia chegar à sua ruptura. Observe que a fórmula aqui, nós utilizamos a mesma, mas existe um detalhe aqui que vale muito a pena você prestar atenção. Veja, a fórmula é tensão igual a força sobre área. Mas por que aqui tem em vermelho F dividido por 2? Veja só. Aqui eu coloquei como se fosse a vista superior dessa chapa. Veja que aqui, ao invés de 1, eu tenho 2 parafusos. Então, se eu tenho uma carga A e essa carga vai ser submetida a 2 parafusos, então ela vai ser dividida, a força ali que vai ser aplicada vai ser dividida por 2. Então, vale muito a pena você prestar atenção nisso aqui. Quantos parafusos ali, aquela carga está distribuída? Então, se eu tivesse 3, a minha força aqui seria dividida por 3. Tá certo? Se eu tivesse 10, seria a força dividida por 10, porque a nossa referência aqui, nós estamos calculando com base em um parafuso. Então, veja, a fórmula é a mesma, mas o único detalhe que nós temos que observar aqui é quantos parafusos estão submetidos a esta carga. Tá certo? Então, aqui, ó, se eu tivesse 2 parafusos, então eu teria uma força dividida por 2 dividido pela área. E observe aqui, eu tenho um sentido da direita para a esquerda e esquerda para a direita. Eu tenho aqui a sua seção pode romper aqui em um ponto. Então vai ser um ponto aqui, ó, da seção. Agora veja nesse exemplo abaixo aqui. Agora eu tenho 3 chapas. Essa da direita para a esquerda, essa inferior também. E aqui no sentido oposto. O que acontece aqui? Aqui eu tenho um ponto de tensão na área aqui, ó, na sua seção. Aqui eu já vou ter 2 pontos. Observe, vamos supor que aqui o esforço ou a força é apenas em um parafuso, então eu só tenho F. Já na área, observe que eu agora tenho duas seções aqui, ó, que podem haver
a ruptura. Então, observe, se aqui eu só tenho 1, aqui eu tenho 2, porque possivelmente essa carga aqui, ela tiver uma carga maior do que estas daqui, então pode haver uma ruptura. E eu tenho duas seções aqui, ó, duas áreas de seções que podem se romper. Então, a tensão é igual à força, só que aqui eu tenho 2 pontos, por isso que eu tenho 2A. Então, tem que prestar atenção nisso aí, certo? Então, quantas chapas estão sendo unidas? Então, se fosse, por exemplo, mais chapas, você ia ver quantas seções poderia ali ter os seus pontos de tensão, ou possivelmente uma ruptura. Então, tração, a carga é no mesmo sentido do eixo ali, provocando um encurtamento na sua seção e um comprimento e um alongamento ali no seu comprimento. Já no cisalhamento é uma força cortante perpendicular aqui ao eixo, tá certo? Então vamos ver agora, observe, agora eu tenho aqui, ó, um exemplo de torção, ou seja, vai ser uma força que tende a torcer a sua seção, tende a torcer a sua seção. Já aqui eu já tenho um cálculo um pouco diferente. Eu estou aqui com um exemplo de uma fórmula aqui para o torque. Eu vou deixar acima também no card, porque a fórmula aqui do torque vai ser igual ao diâmetro nominal vezes o fator de torque vezes o P, a força de aperto, onde também poderia ser aqui o F. Então, já na torção, nós temos aqui, como eu falei, uma força no sentido ali contrário que tende a torcer a sua área de seção. Então, todos esses 3 exemplos aí, tem vídeos no canal que mostram o passo a passo de como realizar o cálculo para cada um destes esforços. Então, tração, sentido aqui é no mesmo sentido do eixo, aqui perpendicular, e aqui uma força, uma torção sobre a área de seção. E aqui tem também, aqui eu não deixei, mas a fórmula é o T, que é de torque, vai ser igual o diâmetro nominal da rosca, vezes o fator de torque, vezes a força de aperto. Lembrando que cada um desses esforços terá vídeos no canal que mostram passo a passo de como calcular. Tá certo? Espero que vocês tenham compreendido aí. Então essa foi a nossa dica, nossa aula de hoje sobre os principais esforços mecânicos que são submetidos aos parafusos. Certo? Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, de curtir aí o nosso vídeo. Isso ajuda o nosso canal a crescer. Um grande abraço e até as próximas aulas.